boa tarde a todos. Hoje, dia 14 de dezembro de 2016, aqui é a sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Presentes os procuradores da República, Dr. Renato Silva de Oliveira, sou eu que estou falando, Dr. Leonardo Cardoso de Freitas, que vai começar com as perguntas. Vou pedir para os doutores se identificarem, por favor. Doutor Alexandre e doutor Adriano, por favor. Alexandre Wunderlich, OAB 36846, Rio Grande do Sul. Adriano Chaves, em Carolina, OAB São Paulo, 280-660. Então, compareceu aqui o senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, acompanhado pelos advogados que se apresentaram, para prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, ou registro de áudio ou vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto ou simulado de qualquer equipamento. Gostaria que isso fosse confirmado pelos presentes. Observadas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Benedito se os advogados presentes são seus defensores nomeados para lhe assistir no ato. Sim, são. Se o senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto aos seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Estou ciente. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850? O senhor, no tocante ao anexo 6, que trata do tema de cidade administrativa de Minas Gerais, o senhor pretende responder as questões formuladas? Ok. Então vamos passar agora às perguntas. Doutor Leonardo, quer começar? Quero. Boa tarde, Benedito. Vamos começar então essa série de questionamentos nessa tarde de hoje, né? E vamos começar com o processo licitatório da cidade administrativa de Minas Gerais. Você pode contextualizar isso? O que aconteceu nisso? Perfeito. No início de 2007, eu fui chamado a uma reunião com o governador Aécio Neves, onde ele me informou que iria dar início ao processo de licitação da sede administrativa do governo de Minas Gerais. Ele ia consolidar toda a parte administrativa do Estado num único complexo, eliminando as diversas secretarias que existiam pagando aluguel com despesas individuais. E me informou que a Odebrecht participaria dessa licitação, me pedindo para procurar uma pessoa de nome Oswaldo Borges, naquela época presidente da Codemig, para que a gente desse tratativas de que forma a Odebrecht iria participar. Eu, a partir daquela data, chamei um executivo que participa da minha operação em Minas Gerais, chamado Sérgio Neves, e pedi a ele que procurasse o Oswaldo Borges para tratar diretamente dessa licitação que iria acontecer no ano 2007. O Sérgio procurou o Oswaldo, recebeu a informação do Oswaldo que nós iríamos trabalhar em consórcio com outras duas empresas, a OAS e a Queiroz Galvão, iríamos liderar esse consórcio, e após todas essas conversas ele fez um pedido ao Sérgio de que nós devíamos nos preparar para fazer uns pagamentos de 3% sobre o valor da nossa parte no contrato, a título de contribuição para futuras eleições do PSDB. Doutor Benedito, nesse momento, essa pergunta foi feita pelo Oswaldo, essa comunicação foi feita pelo Oswaldo ao Sérgio. Ao Sérgio. E na conversa que o senhor teve com o senhor Aécio Neves, isso não foi Isso não foi tratado. Ele pediu que eu procurasse o Oswaldo, ele me informou que a gente ia participar e
que eu procurasse o Oswaldo, que o Oswaldo iria detalhar como seria a nossa participação. Não havia licitação nenhuma. Não. Quando o Sérgio voltou para mim, doutor, com uma pergunta sobre o pagamento, eu disse a ele: Sérgio, sendo o Oswaldo a pessoa que é um contraparente do governador, deve ser alguma coisa realmente devida ou preparada, de modo que eu não voltei ao governador para checar se era para fazer os pagamentos. Pelo cargo que ele ocupava, pela relação de confiança que havia entre eles. E qual era esse cargo? Ele era, naquela data, o presidente da Codemig, que era quem ia coordenar a licitação, e era contraparente do governador, ou seja, eles tinham pessoas casadas entre eles, o pai de um com a mãe do outro, que eram viúvos, mas eram contraparentes, doutor. Então, que se operacionalizou essa situação? Houve licitação? Houve licitação, o consórcio foi formado, houve licitação, foram 3 lotes e nós vencemos um dos lotes. Sérgio me relatou que nós cobrimos as outras empresas nos outros lotes e fomos cobertos pelas outras empresas no nosso lote. Então, a partir daí, o contrato foi assinado e nós fizemos pagamentos ao longo da vida do contrato da ordem de 3%, na nossa parte representam 5,2 milhões de reais. Os pagamentos foram feitos através do nosso setor de operações estruturadas, onde o Sérgio encaminhava os pedidos e as pessoas faziam os pagamentos nos locais indicados pelo Dr. Oswaldo Borges. Como eram feitos os pagamentos em espécie? Os pagamentos eram feitos em espécie, caixa 2, de forma ilícita, proveniente do nosso sistema de operações estruturadas. E o senhor chegou, tinha conhecimento dos locais? Eu fui informado. Sérgio me disse que a maioria dos pagamentos era feita diretamente numa revenda da Mercedes-Benz de propriedade do Oswaldo Borges, na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. A maioria dos pagamentos foi feita lá. Obviamente o senhor não participou. Imagino que o senhor tenha supervisionado esses pagamentos, né? Não atuado diretamente neles. Só para contextualizar, no momento que eu dei a aprovação para o Executivo, ele tem a delegação plena de trabalhar junto com o setor de operação estruturada, fazer esses pagamentos ilegais, ilícitos, e planejar e fazer os pagamentos. Eu não supervisionava e não acompanhava mais. Não. A partir do momento que eu dei a aprovação e limitei o valor, isso corria na medida que o Executivo tinha na sua agenda de demandas da pessoa que estava cobrando. Quantos pagamentos? Foi um montante de 5,2 milhões. Eu tenho nos anexos que nós vamos pegar aqui alguns detalhamentos de como os pagamentos foram feitos. E o senhor lembra mais ou menos assim, cada parcela do governo? Não lembro de cabeça, não. Eu posso, ao revisar aqui os anexos, dar uma olhada nele, mas não tenho de cabeça. O senhor falou que era os pagamentos foram feitos numa concessionária Mercedes, na Avenida Raja Gabaglia. O senhor lembra o nome da concessionária? De cabeça aqui agora, eu não sei se eu puder abrir um anexo aqui. Eu tenho um anexo que são os dados do Oswaldo. Aí vai ter o nome da... Pode consultar. Raja Gabaglia, antigamente era a 3320 e agora, no antigo era 3100 e agora é 3320. Então a Minas Máquinas, o número? O endereço ele migrou do 3100 para o 3320 e a concessionária chama Minas Máquinas. Minas Máquinas. Que é dos proprietários do professor Oswaldo Borges. E essa entrega de valores era feita por quem, para quem exatamente? No momento que o meu executivo combinava com o Dr. Oswaldo como seria a parcela e como seria o procedimento, ele encaminhava para o setor de operação estruturada nossa e fazia o planejamento, e no dia que o dinheiro estava disponível para ser entregue, eles contactavam o Sérgio dizia: olha, então o endereço de entrega é esse, e recebia uma senha que ele passava para o Oswaldo. Nesse dia, alguém
da área de operação estruturada, não interna da Odebrecht, mas prestadores de serviços, doleiros, etc., iam lá fazer a entrega do dinheiro. Nenhum problema nessa entrega, né? Uma coisa, se tivesse havido algum problema, o Oswaldo teria reclamado com a AESC, que provavelmente me procuraria e dizer: esse pessoal não está cumprindo o que combinou com o Oswaldo. Sobre esse tema de colaboração com vocês, doutor Benedito, o senhor tem alguma coisa a acrescentar? Não tenho, não. O período desses fatos Foi de 2007 a 2009, os pagamentos. os pagamentos. Esses 5 milhões que seriam o equivalente aos 3%, Da nossa parte, todos eles foram pagos? foram pagos totalmente integral. Eu vou registrar a presença aqui do Dr. Gessé Ambrosio, que também está Prazer, Benedito. nosso colega também está escalado para essa noite. Bom, então podemos avançar para o próximo? Podemos. Doutor, vocês têm alguma consideração? Sim, vocês? Renato? Você já falou dos valores, né? O valor montante total, 5.200, da forma como foi pago. Tá, 2007 a 2009. 2007 período, é a nota. Contatos que o senhor teve com o senhor Aécio Neves com relação a isso? Depois da indicação do projeto, nós não tratamos nunca mais do assunto. O assunto andou, os pagamentos eram feitos, ele nunca me questionou sobre esse assunto. O senhor Oswaldo já tinha falado sobre esse tipo de assunto com o senhor em nome do senador? Não que me recorde. Posteriormente ele chegou a falar alguma coisa? Não, porque ele tratava com o Sérgio, era uma relação, a gente tentava manter as relações bem homem a homem para evitar que houvesse um desvio de necessidades. Então eu focava na minha relação com a Aécio e ele tinha essa relação com o Oswaldo. Eu encontrei o Oswaldo 1 ou 2 vezes durante o período que eles estiveram lá, mas eu nunca E o procedimento de licitação nessa cidade administrativa, como é que foi o tratamento da Odebrecht em relação Posso continuar aí? Até uma que me faltou. O senhor falou que foi um consórcio, né? O AES que era O AES, que era para uma das fases. das né? fases. Para um dos blocos, eram 3 blocos. Os outros 2 blocos foram no mesmo tempo. Olha, de cabeça, eu lembro que era Camargo Correia que liderava, não sei quem eram os parceiros. Acho que nós temos o resultado da licitação, acho que tem um anexo aqui, o resultado da licitação. Eu vou contextualizar para o senhor. Qual é esse anexo que você está vendo? É o 6 no termo de colaboração. Tá. Que cidade administrativa? Doutor Lote 1. Lote 1. Camargo Correia, Mendes Júnior, Santa Bárbara. Lote 2, Andrade Gutierrez, Via e Barbosa Melo. O lote 3, Odebrecht, OAS, Queiroz Gorrão. E a obra foi completa? Foi entregue no prazo, tudo direitinho. Eu estou satisfeito, doutor Renato. Tinha algum... A Odebrecht tinha um sistema lá com codinomes e tal, não era isso? Era isso. Tinha codinomes lá para essas pessoas relacionadas a esse fato? Como o meu relato é um relato complementar da aprovação e da indicação de que a gente fez o ilícito da licitação, no relato do meu executivo que está sendo feito, como ele conduziu a licitação e fez os pagamentos, ele tem tudo isso detalhado no dele. Quem é? É Sérgio Neves, é a pessoa que tratou com o Dr. Oswaldo Borges diretamente. Tá. Ele tem um anexo específico no termo de colaboração dele. Tá. Doutor Gisele, Eu só queria que o senhor dissesse de novo os valores, que eu não anotei aqui. 3% que foi pedido pelo Tá. Dr. Oswaldo Borges, que na nossa participação no empreendimento daria 5.200.000 5 milhões e 200 mil, que você está falando é o valor, 3% em cima do... da minha parte, Tá, isso foi pago na integralidade. na integralidade pelo sistema de operações estruturadas da Odebrecht. O próximo nosso agora é o CEL9, Arena de Copa do Mundo, Arena Amazonas.
Mas tem que encerrar isso. Isso ainda tem que fazer Eu encerrar. vou encerrar, só estou aqui. Eu não, eu achei que você estava mandando, eu queria que você fosse aqui. Tá, vamos lá. Bom, então vou encerrar o dispositivo do tempo de colaboração número 6, relativo à cidade administrativa de Minas Gerais e o envolvimento das pessoas narradas no livro. Podemos encerrar? Algo mais para perguntar? O senhor tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Não, estou satisfeito com a informação prestada. Os advogados, alguma coisa? Estou encerrando aqui. Tá, então encerrar e abre a nossa. Agora que eu já estou